Então, bom dia, né? Bom dia ao pessoal aqui do Zoom, bom dia ao pessoal do Instagram. Estamos aqui em mais um encontro do Lendo com o Coração, onde as palavras tocam o coração, né? O objetivo daqui é a gente sair do cabeção e vir aqui para o nosso coração para absorver todo esse conteúdo sistêmico, né? Todo esse essas palavras mesmo que tocam a nossa alma, né? Que conversam com a nossa alma. E assim a gente vai ampliando a nossa consciência para conseguir fazer mudanças reais na vida, né? Porque não adianta só conhecimento se a gente não consegue aplicar ele na nossa vida, né? A gente fica cheio e continua não andando. Então, o objetivo aqui é a gente fazer a leitura e junto a gente está conseguindo fazer esse movimento de trazer percepções de como isso a gente pode aplicar na nossa vida, como a gente pode estar mudando as nossas posturas, como a gente pode estar saindo, integrando esses emaranhamentos, né? Olhando para as exclusões, enfim, tudo isso que a linguagem sistêmica traz. Nós estamos lendo o nosso segundo livro desse grupo, que é Uma Nova Mulher, Curando a Conexão, Mãe e Filha, da Lari Pedrosa. Então, é esse livro que a gente está lendo. Nós já estamos aqui mais da metade. Estamos no capítulo 11, que é A Filha Precisa Diferenciar-se da Mãe, a relação pai e filha, no, na página 134. Então, hoje a gente vai finalizar esse capítulo, né, com a meditação que a Lari sugere aqui. E tudo isso fica gravado lá no meu YouTube, toda a playlist, com as músicas, as meditações que a Lari traz aqui, com as entrevistas dela, enfim, tudo que eu sugiro aqui, essa playlist fica lá. E também lá tá o primeiro livro que a gente leu, que foi o livro do Juan Garriga, Onde Estão Minhas Moedas, que fala sobre a nossa relação com os nossos pais, né? Como tomar a vida através dos nossos pais. É um livro fininho, mas é um livro riquíssimo também. Então, fica tudo gravado os encontros lá. Quem quiser assistir. E quem quiser estar participando ao vivo com a gente aqui, né? É só me chamar, eu coloco no nosso grupo do WhatsApp, onde eu sempre vou estar colocando os links e todo o material. Então, eu ponho um resumo que o Zoom faz aqui do trabalho. Então, assim, lá eu sempre enriqueço, eu trago reflexões, percepções. Então, é um grupo que fica fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. É um grupo exclusivo para esse trabalho, tá bom? Então, vamos começar ali na página 134, né? Onde a Lari começa com uma frase que ela fez é uma frase da escritora Daniela Migliari, que é uma consteladora também, lá de Brasília, publicada no texto compartilhado no Instagram dela, né? No dia 9 de janeiro de 2023, né? Então, a frase é: no lugar de invejar a filha pelo pai que ela tem, eu me vejo dentro dela para poder amá-lo livremente. Então, esse lugar da gente parar de olhar fora a grama do vizinho e olhar para dentro, para o que a gente tem e conseguir amar o que a gente tem. Recentemente, uma grande amiga me enviou a foto de sua filhinha na maior diversão com o pai e escreveu: Só tem graça se for com o pai, risos. Eu também adorava pentear e maquiar o meu. Por que essa preferência? Senti a alegria daquela foto e entrei em contato com a história que ela me conta, pois também lembrei-me da minha infância. Em seguida, lhe respondi: Não tem nada mais leve que um bom pai para uma filha. Com ele, ela não se vê no espelho e por isso é um movimento calmo e espontâneo. Agora, na relação com a mãe, é como se olhar no espelho completamente nua, o tempo todo e aprender a se olhar sem críticas, sem cobranças e sem os pesos da rejeição. A gente já viu nos capítulos anteriores sobre essa relação, né, que a filha desperta na mãe, né? Tipo, da própria menina dela, da própria adolescente, né? Da própria mulher.
Então, quanto a nossa mãe, ela conseguiu se olhar, conseguiu se amar, conseguiu trabalhar essa autoestima, isso vai refletir nessa relação. Por quê? Porque a mulher, ela tem um processo diferente do homem. O homem, ele nasce da mãe com o menino nasce da mãe com uma filha, né? Ou seja, tem essa simbiose com a mãe, é o primeiro amor da vida dele também, como é o da mãe. Porém, na medida que a autonomia vai chegando, né? Aprende a comer, aprende a andar, aprende toda essa autonomia que vai rompendo aos poucos essa simbiose. Quando chega ali na fase dos 5, 6 anos, né? Desse período de castração do complexo de Édipo, quando o Freud estudou tudo isso, né? O que que acontece? Esse corte do cordão, né, dessa simbiose com a mãe, eles vão visitar o universo do pai, né? E o menino vai ficar ali, num movimento saudável, né? A gente está falando, ele fica identificado com o pai e vai seguir. A menina, porém, ela tem que voltar para a mãe e se reidentificar com a mãe como mulher. E por isso que é tão difícil, porque se a mãe ela tem muitas dores, muitas questões, essa identificação ela fica bem comprometida. Por isso que muitas vezes a mulher fica nesse universo do masculino. E daí a gente já sabe que isso aí vai custar preços altos para a mulher, né? Então, esse lugar da gente, olha que ela fala aqui, ó. Na relação com a mãe, é como se olhar no espelho completamente nua, o tempo todo, e aprender a se olhar sem críticas, sem cobranças e sem os pesos da rejeição. O quanto a nossa mãe não conseguiu trabalhar isso, isso vai refletir em nós, né? Até que a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai buscar autoconhecimento e a gente vai se trabalhar nessas questões. Enquanto a gente não faz esses movimentos, isso vai ser um peso. Por isso que, se tem um pai ali, que ele é afetivo, que ele é amoroso, que ele traz essa leveza, a menina, ela se identifica mais com isso, com ele. E ela fica nesse universo também. Quando a mãe olha para a filha, ela também se vê. E quando a filha olha para a mãe, ela vê o reflexo da mãe como filha e o da avó materna como mãe. Sempre falo para as mães de meninas: vocês cuidam e acompanham a infância de duas crianças, a da filha de vocês e da menina interna que mora em vocês. Ser mãe de menina é um desafio para nós mulheres, mas também é a nossa maior fonte de cura. Por quê? Porque a filha está sempre trazendo à tona as nossas questões. Por que que às vezes a adolescência é um período tão difícil? Porque a filha, ela precisa sair desse universo da mãe também, para poder, ao mesmo tempo, se identificar com a mãe. É muito dual. Por quê? Porque se ela fica muito no universo da mãe, ela não descobre a própria identidade. Então, ela precisa descobrir a identidade dela para conseguir também se identificar com esse feminino da mãe. Se ela fica muito junta, muito grudada, ela não tem a oportunidade de olhar para fora e de ver as outras coisas que ela gosta. Ela é necessário isso, né? Então, a mãe que é muito simbiótica com a filha, ela tira essa oportunidade da filha poder olhar para outros grupos, da filha poder experimentar, ter outras experiências e com isso ela poder ir identificando dentro dela o que ela gosta. Ela fica o quê? Como se fosse uma continuação da mãe. E isso vai pesar lá na frente. Por quê? Porque isso vai comprometer o processo de identidade, o processo de, de identidade mesmo dela, tá? Então, como isso tudo, e como isso está relacionado com toda a nossa linhagem materna. Semana passada eu fiz um grupo de constelação aqui, né? E o tema foi Mamãe Sempre é Mamãe. Foi um tema feminino. E a gente fez uma constelação coletiva. E eu iniciei essa constelação colocando uma filha, que representava as filhas de uma forma em geral, né? Uma mãe e as dores que essa mãe, que todos nós, de certa forma, carregamos, em maior ou menor grau.
dores, traumas, ausências, abandonos, todos os nossos sentimentos de insuficiência e de falta com a nossa mãe. Então, teve uma representante disso ali. E o que que aconteceu? Quando esse sentimento entrou no campo, imediatamente ele se conectou com quem? Com a mãe, não exatamente com a filha. Por quê? Porque a mãe também carregava isso. E a gente foi colocando as mães, né? Então a gente colocou a avó, a bisavó, a tataravó, né? E quanto mais a gente ia trazendo essa ancestralidade, né? E essas mães anteriores, mais esse sentimento ele ia ficando com essas ancestrais. Até que chegou numa ancestral que estava excluída. E daí foi muito interessante que num processo ali surgiu, eu não lembro exatamente o surgiu uma fala que simbolizava uma exclusão de masculino. Eu coloquei um homem no campo, representando os parceiros. Esse homem não teve lugar para entrar. Quando o homem entrou, a mãe imediatamente se virou de costas para ele para proteger a filha dele. A avó veio, entrou atrás da mãe, ela teve uma proteção dupla ali, sabe? Então, assim, e eu perguntava para esse homem assim, como que você se sente? Ele falou, não, eu vou ficar aqui porque ali não tem lugar para mim. Eu fico aqui, que aqui fica bem. E assim, representou muito como, quando essa dor do feminino, esse feminino ferido, traz todo esse processo de exclusão para as mulheres, sabe? E o quanto daí isso impacta o que na nossa vida, isso impacta nos nossos relacionamentos, isso impacta na integração desse masculino com o nosso feminino para deixar a nossa vida mais leve, né? Então foi uma constelação muito bonita, muito interessante que trouxe assim de quem estava ali no campo, né? Mostrou muito bem toda essa relação e para os homens que estavam presentes também poder se olhar nesse lugar de tipo, eu não, muitas vezes não é só fraqueza, eu não consigo ter o lugar, né? E muitas vezes por essa falta de força também que esses homens não tiveram. Então, isso vai impactar também no homem como pai. Isso vai impactar também em como esse pai ele consegue ter um lugar na criação do filho. E muitas vezes é a mãe que não dá, na maior parte. Por quê? A relação de amor maior sempre é do filho com a mãe. Porque o filho ficou 9 meses na barriga da mãe. Quem arriscou a vida foi a mãe. A gente viu no encontro passado uma frase que, dentro desse capítulo mesmo, que a Lari trouxe, que foi, eu achei excepcional até. A mãe tem três forças, lá da página 120. A mãe tem três forças a mais que o pai na vida da filha. A força de engravidar, a força de deixá-la nascer e, mais tarde, a força de apresentá-la ao pai. Então, o nosso processo com o filho é muito maior do que o do pai, né? Então, Bert Hellinger tinha uma frase que falava que quem dá o acesso do filho ao pai é a mãe. Se a mãe não der esse acesso, o filho, por amor, por lealdade, ele não vai até o pai. E isso vai impactar a vida. Daí ela traz aqui: numa constelação, acompanhei a lealdade da filha à mãe ao carregar para ela um casamento cheio de segredos do pai e sacrificar o próprio casamento, se mantendo longe do marido e das filhas. Sem força, essa filha procurava o olhar do pai, encarava o olhar baixo das amantes e vigiava os irmãos que não puderam nascer. Um movimento de casal perigoso, no qual essa filha se ocupava com o que estava aberto entre o pai e a mãe, mas não conseguia ver o que estava aberto entre ela e o marido. As repetições, né? E debaixo dos olhos, uma de suas filhas buscava a automutilação para trazê-la de volta para casa. Então, muitas vezes, os filhos vão apresentar sintomas, e esses sintomas é que vão estar. Para o quê? Para através desses sintomas, se buscar olhar para esse sistema, se buscar olhar para o que quer ser apresentado. Então, aqui a automutilação da filha foi o quê? Foi o impulsor para essa mulher começar a buscar o que está acontecendo com essa filha, né? E, na verdade, dizer a respeito o quê? A ela, né?
Filhos geralmente refletem sintomas dos pais quando eles começam a ter questões. Então, na maior parte das vezes, a gente precisa olhar o quê? Pros pais. É fato que, quando a mãe não consegue olhar para a traição do marido, olha isso, gente. Quando a mãe não consegue olhar para a traição do marido, perde o respeito da filha, pois a coloca no lugar de fazer isso por ela. É muito forte isso, né? Então, assim, por que que muitas filhas acabam julgando muito a mãe, né? As filhas vão, descobrem as traições, querem abrir os olhos das mães, e muitas vezes essa mãe não sai do relacionamento. E a filha começa o quê? A julgar a mãe. E daí começa a derradeira da vida da filha. Por quê? Porque em vez dela cuidar da própria vida, em vez dela ir olhar para a própria vida e deixar a mãe com as dores dela, o pai, os dois, marido e mulher, resolver as questões que são do relacionamento, o que que ela faz? Ela fica tentando salvar esse relacionamento, ou tentando fazer justiça nesse relacionamento. E isso tudo faz o quê? Faz com que ela se abandone, faz com que ela vá pagar preços altíssimos por isso. Em muitos trabalhos, ouvi filhas obedientes relatarem com satisfação que descobriram os casos dos pais antes mesmo da mãe suspeitar de algo. A mãe sempre sabe, gente, por mais que ela não queira admitir. O que ela faz é fingir que não sabe. A mulher sempre sabe que é traída, nem que seja a um nível inconsciente, nem que esteja totalmente consciente, mas ela sabe que ela é traída. Só que o que que acontece? Muitas vezes ela não quer descobrir. E a gente ouve muito isso em terapia. Às vezes, ela até já descobriu e ela prefere fingir que não sabe, porque ela não tem força de alma para sair da relação, ela não tem força de alma, porque a alma dela está conectada em outro lugar. E enquanto ela não resolver esse lugar onde ela está presa, nenhum relacionamento vai dar certo. Um pouquinho que eu vou sair daqui para não atrapalhar. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. Nenhuma delas, estamos na página 135, nenhuma delas estava livre para um bom casamento, porque não vai estar. Está gastando toda a energia psíquica de vida para cuidar do casamento dos pais. Após alguns movimentos essenciais na constelação, quando a mãe olhou para o marido, a filha conseguiu olhar para o próprio marido e imediatamente se tornou disponível para o seu casamento e para as filhas e para ser mãe, né? Porque eu só posso ser mãe se eu sei ser filha. E isso é um fato imprescindível. Primeiro lugar que eu ocupo na vida é de filha. Se eu estou tomando as dores da minha mãe, eu estou fazendo o quê? Eu estou me tornando uma companheira melhor para ela. Ou eu estou entrando num papel de mãe dela. Eu estou saindo do meu papel de filho. Se eu estou tomando as dores do meu pai, eu estou dizendo para minha mãe, você não é boa o suficiente para ele. Eu sou uma companheira melhor para ele. Eu estou saindo do meu papel de filho. Então, enquanto eu não aprendo a ser filha, a minha vida não vai andar, porque eu não recebo toda a força da ancestralidade que está atrás de mim. Mãe, pai, avós, bisavós, tataravós. Eu não consigo acessar essa força que é muito grande. É importante que a mãe saiba que a filha constrói uma imagem de como relacionar consigo mesma e posteriormente com um homem, observando o olhar dela para si mesma e depois para o pai. Isso aqui é muito importante, gente, a gente olhar. O filho, ele não vai aprender pelo que a gente fala. Então, se eu estou num relacionamento, que o tempo inteiro eu estou desmerecendo meu marido, que o tempo inteiro eu estou criticando meu marido, que o tempo inteiro eu estou julgando meu marido, o meu filho vai crescer com essa imagem de relacionamento. E o que que é mais fácil? Ele repetir o que ele já conhece ou ele criar um novo? Tudo que a gente precisa criar novo, a gente precisa ampliar a consciência e ir colocando num processo de mudança. E isso é muito difícil. É difícil não ser desafiador, porque exige presença, exige consciência, exige vontade. Tem um gasto muito maior de energia para mudar do que de continuar igual, de fazer o que seja sabe. E a mãe, ela tem essa responsabilidade.
na forma como se relaciona. Ah, Carla, mas o pai também, sim, porque o relacionamento é de dois. Mas se eu quero, o que eu quero passar para minha filha, se o meu marido não tem consciência, eu começo mudando em mim. Eu sempre falo para quem tem filhos, se você não tem força de fazer por você, olha para sua filha e vê se é isso que você quer passar para ela. Se você quer que ela continue repetindo. Então, assim, já se tem ali um bom movimento para criar força, para buscar iniciar um processo de mudança, porque também não é assim, puf, de uma hora para outra. Por isso que as pessoas desistem, gente. Sustentar a mudança não é fácil, mas colher o resultado dela é maravilhoso. Então, ela fala aqui. É importante que a mãe saiba que a filha constrói uma imagem de como se relacionar consigo mesma e, posteriormente, com um homem, observando o olhar da própria mãe sobre si mesma e depois desse olhar da mãe para o pai dela, para o marido. Um verdadeiro laboratório para os problemas, mas também para suas soluções afetivas. Ela repara no trato da mãe com tudo que a envolve. Como que a mãe lida com a rotina de higiene, alimentação, vestuário, saúde, como que a mãe cuida da própria saúde, da casa, da família, do casamento, do trabalho, do dinheiro. Se a mãe se permite descansar, se divertir, ter prazer. Isso tudo a filha vai herdar como uma cópia. E quando a filha não repete, se ela vai e quer fazer o inverso totalmente, ela também está no mesmo movimento de repetição. Por quê? Quando eu quero fazer exatamente assim, o oposto, o que que eu estou dizendo para minha mãe? Você não é boa, eu sou melhor. Eu sou melhor que você. Eu estou saindo do meu lugar de filha também. Então é como se fosse uma forma de vingança. E com esse movimento, não existe o quê? Não existe integração da mãe no coração. Não existe integração da humanidade dela, de que ela é uma pessoa comum, das coisas que ela não dá conta, de olhar com amor para o que ela deu conta. Então, para eu conseguir fazer diferente, primeiro eu preciso respeitar o que a minha mãe é e como ela deu conta de fazer, tá? Do lugar dela, do lugar lá da mãe, aliás, do lugar da filha, fica fica atenta como a mãe, então a filha fica atenta como a mãe se relaciona em todas essas áreas e pessoas. Aprende a fazer o mesmo, não por concordância, mas por repetição. Que é aquilo, eu não vou ser igual a minha mãe, e de repente você tá lá e faz igualzinho a mãe fazia. Por exemplo, a filha se autoriza a ser, olha isso, gente, a filha se autoriza a ser tratada pelos homens exatamente como a mãe permitiu um dia ser tratada pelo pai dela e reflete em suas relações o que ainda está aberto entre eles. Nossa, isso é muito forte para a gente olhar para as nossas relações. É muito forte. Por quê? Porque assim, o que ficou aberto lá, o que eu não consegui um exemplo saudável lá, se eu não olhar para o meu conteúdo e para as minhas questões, eu vou repetir. E daí cada um vai fazendo um cri, 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 cri aí na sua mente e olhando para a sua vida, olhando para as suas relações. Às vezes eu julgava tanto meu pai, arrumei um parecido. Às vezes o meu marido não é parecido, mas ele tem atitudes parecidas. Às vezes eu vi o meu pai desrespeitar a minha mãe de alguma forma. E o meu marido também, eu me sinto desrespeitada por ele. Não exatamente como o meu pai fazia, mas o desrespeito existe. Porque eu me sinto desrespeitada, eu não me sinto vista, eu não me sinto tendo um olhar do meu marido, igual a minha mãe não tinha, com situações diferentes na vida, mas o efeito é o mesmo. Se a mãe não, se a filha não reproduz o que a mãe foi como mulher na relação com o pai, ela reproduz, olha isso, o que o pai foi como homem na relação com a mãe. Em algum lugar ela vai se associar, tá?
É uma dança interna de tentativas de salvar o amor dos pais, já que se vê como fruto desse amor. Isso é muito forte, gente. Só tem uma forma da gente sair dessa dinâmica: deixar pai e mãe com a relação deles. Não tem outra forma de sair dessa dinâmica. É olhar para os dois e falar: vocês são os pais certos para mim. Você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim. E vocês são os certos um para o outro. E deixar os dois com a dinâmica. Isso para uma filha que ficou tentando salvar a vida inteira a relação, a casa. Vamos colocar que era um pai alcoólatra e ficava tentando resolver tudo ali. É muito difícil. Mas ela precisa, só assim ela vai se ver livre. Livre para viver a própria vida, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque senão inconscientemente ela vai estar fazendo essa dança interna de tentativas de salvar o amor dos pais. Por quê? Se eu sou fruto desse sexo, desse amor que existiu em algum momento para essa união acontecer, o que que acontece? Eu quero salvar esse amor que eu sou fruto. Olha que óbvio. Nem sempre essa dinâmica é visível, mas basta observar como a filha luta para amar e ser amada por um homem, e então veremos a causa dela. Um amor que leva à cura da filha como mulher é olhar nos olhos da mãe e dizer: querida mamãe, o que está aberto entre você e meu pai é seu. Então, eu convido vocês agora, nesse momento, respira fundo. Vamos deixar esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui e agindo na gente, que é para isso, e isso é o poder das palavras e de um livro, que a gente possa ampliar nossa consciência, olhar para o nosso umbiguinho e falar: eu fiz isso mesmo, eu fiz. Então, visualiza nesse momento o seu pai e a sua mãe diante de você. Vai respirando, inspira e solta. Traz essa imagem dos dois. Do jeito deles, se são separados, se estão juntos, se estão vivos, se estão mortos, não importa, é a imagem. Você, nesse momento, vai começar a trabalhar esse desapego de salvar qualquer coisa da relação deles. Olha para essa imagem e fala: querida mamãe, o que está aberto entre você e meu pai é seu. Fala isso para sua mãe. E também eu vou pedir para você, eu vou aumentar um pouquinho essa frase que ela trouxe aqui. Olha para o seu pai e fala para ele: querido papai, o que está aberto entre você e minha mãe é seu. Vai sentindo, vai soltando quando você fala isso, o ar, e vai sentindo o seu corpo ficar leve. E você pode olhar para os dois e dizer: vocês são os certos um para o outro. E você, mãe, é a mãe certa para mim. Você, pai, é o pai certo para mim. Muito obrigada. Muito obrigada, papai. Muito obrigada, mamãe. Inspira profundamente, solta o ar. Vai sentindo o seu corpo, se ele fica mais leve, de deixar essas questões do relacionamento deles com eles. E quando se sentir isso, aos poucos vai abrindo os olhos, se retorna aqui agora. A gente vai continuar a leitura. Depois nós vamos partilhar no final. Muitos conflitos são convites para a mudança. As crianças acreditam que as coisas são como são. E, em função disso, quando os pais não conseguem sustentar a própria dor,
as crianças acabam por sustentar o peso deles. Cada vez que os pais não colocam em palavras o que sentem no casamento, ou mesmo na relação com os pais, irmãos e outros familiares, geralmente as crianças mostram em forma de problemas na própria vida. Doenças, sintomas é uma grande forma da criança mostrar isso. Essa situação mostra que tudo que não se soluciona em casa entre os pais será visto pelos filhos na escola, na vizinhança, no esporte, etc. É importante que as mães abram o coração para que os pais de seus filhos compartilhem a responsabilidade de criá-los também. E que os pais abram o coração para isso e não se resumam a apenas ajudantes dessa criação. Muitas vezes, gente, esse lugar que o pai se coloca como um ajudante é porque não sabe o que fazer. E a mãe, ela acha que tudo tem parte dele, entende? Então, quando ela vai abrindo esse espaço, e não de uma forma como mãe desse marido, dando ordem, mandando, mas ela vai abrindo um espaço no coração, inclusive para receber a humanidade desse pai que também não sabe o que fazer. A forma como esse pai também vai errar igual ela. Ela vai abrindo um lugar de olhar para um homem imperfeito que também está assumindo um lugar. E juntos, ela pode ir auxiliando ele a assumir esse lugar de cada vez de uma forma mais potente. Porque quando é dado esse lugar para ele, quando ele é visto, quando o que ele faz não é sempre só criticado e, sabe, assim, aquela coisa assim que muitas vezes vem da mulher, mas é visto com amor, como uma tentativa real, sabe? E valorizado, ele vai tendo força para encontrar um lugar cada vez melhor de pai também. E daí ela não precisa ficar assumindo um monte de peso e buscando e querendo assumir essa função também, que é o que as mães fazem hoje. E daí o que que acontece? Quanto mais as mães fazem isso, mais os homens se retiram. Porque eles falam assim, ela faz melhor que eu, então melhor deixar ela fazer. Tudo isso que eu estou trazendo, gente, são questões inconscientes que vêm à tona. Só que quando a gente traz isso para o campo de constelação, a gente vê isso claramente. Porque o campo traz, ele coloca esse inconsciente ali, à mostra. Então, quanto mais a gente consegue olhar para o nosso parceiro, com esse lugar imperfeito, né? Sem o peso da crítica de a gente ter que ensinar como eles têm que fazer, mas vamos aprender juntos aqui, num lugar humilde, num lugar de igual, de imperfeição também. Até para o filho fica leve, porque o filho também não precisa ser perfeito, não precisa fazer tudo certo. Traz a leveza na família toda isso. Uma das grandes dificuldades nossas como mulher hoje é que a maioria de nós foi criadas por mães muito exigentes, por mães que exigiam muito de si mesmas. E isso fez com que? Fez com que a gente trouxesse esse olhar. Como a gente já viu, a gente carrega isso, a forma como a mãe se relaciona com ela mesma. Porque isso vem de gerações. Então, cada geração vai se quebrando um pouco, vai se mudando um pouquinho, vai se purificando, como o Bert Hellinger falava, né? Então, esse é um lugar para a gente olhar tanto para os nossos pais, mas para nós, com o nosso parceiro também, em relação aos filhos, para quem tem filhos. Em alguns casos, a filha fica envolvida na energia do pai, em função das necessidades dele, mas também na energia da mãe, por se sentir uma mulher capacitada para acompanhá-lo e ensiná-lo a ser um homem melhor para ela, assim como um pai mais possível para a família. Olha para ver. Então, assim, aonde a filha vê o buraco, ela vai quando ela está envolvida nessa dinâmica do casal, ela vai entrar para tentar ficar ensinando ou para tentar suprir esse buraco que nunca vai ser suprido.
Aquilo que a filha carrega por amor ao pai é uma maneira oculta de não perdê-lo, visto que fica dividida entre o rancor da mãe e a realidade de ainda ser a filha dele. Como é que eu vou ser filha de um homem que a minha mãe fala tão mal? Olha isso, que peso, gente. Que ela tá falando mal de 50% do que eu sou. Em um divórcio, por exemplo, a filha tenta separar os sentimentos sobre o pai dos sentimentos da mãe, mas nem sempre encontra paz no coração sobre isso. Essa é uma das maiores dificuldades da filha com relação ao tomar o pai, o que a prejudica em suas próprias relações, com ela mesma, com os homens e com as outras mulheres. Em muitas situações, ela sabe que a mãe tem razão, mas fica perdida entre carregar a mesma raiva da mãe ou não, pois também sabe que não é a mulher dele, né? Então é aonde a gente vai se emaranhando. Por isso que a mãe que trata a filha como um despejo de reclamações do pai, a filha precisa aprender a tomar a postura de adulta e cortar isso. Então, o que que ela precisa falar para essa mãe? Mãe, esse assunto é seu e do meu pai. Ele é meu pai e você é minha mãe. Eu não me envolvo nisso. Nem escutar, nem escutar. E no começo a mãe vai achar muito ruim, porque a vida inteira a filha foi um depósito de reclamação do pai. Mas é necessário, é o primeiro movimento para começar a tomar o pai. Mãe, ou que seja o pai. Mãe, esse assunto é seu e do meu pai. Eu sou somente a filha aqui. Aqui eu não me envolvo. E muda de assunto. Nossa, tá. Hoje não choveu, né, mãe? O começo é um baita desafio, mas depois a mãe vai aprender no lugar dela. E também não precisa ficar falando, porque você não tem que ficar falando para mim, porque você tem que ir numa terapia, porque você tem que fazer constelação, porque você tem que isso, porque você tem que aquilo. Não. O seu papel. Ela que vai buscar em quem que ela vai derramar isso. Se vai ser na terapia, se vai ser numa amiga, se vai ser aonde que ela vai jogar isso. É um problema dela. Ela é adulta e ela também tem condições disso. Mas o que realmente prende a filha? Uma das maneiras como a mãe prende a filha é quando tira dela o direito de ter uma existência separada da sua dor e insiste em confidenciar sentimentos ruins sobre o casamento difícil. Exatamente o que eu acabei de falar. Somente quando a mãe reconhece a ligação especial da filha com o pai, ou seja, reconhece que ele é pai, separa suas dores e a libera para tomar o amor dele. E se ela não sabe fazer isso, é você que faz. Como adulta, você tem a capacidade e o poder de fazer isso sobre a sua própria vida. Você faz. Na expressão eu não posso, a filha fica presa em tudo que não consegue ser como mulher, né? Então, quando eu falo assim, nossa, eu não posso descansar. Eu não posso descansar porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar tudo limpo, eu tenho que fazer isso, aquilo. Ali tá mostrando o quê? Um lugar que eu tô presa e não sei ser mulher. Então, convido você a sentir no corpo esta afirmação, fazendo o exercício de completar mentalmente a frase. Mãe, por você eu ainda não posso. Então, vamos fazer esse exercício, não só de leitura, mas de sentir também. Vou colocar uma música aqui. E não vai dar para vocês ouvirem a música, vocês vão fazendo só no que eu for trazendo. Vocês estão ouvindo a música aqui, conseguindo ouvir minha voz? Dá um joinha aí para mim.
Bom, então vamos lá. Eu vou falar a frase, tá? E vou completar com várias frases. E no final, quando terminar a frase, obrigada, Aline. No final, quando terminar a frase, vocês vão ver dentro de vocês, depois disso, qual conteúdo emergiu. E vocês vão completar com algo de vocês, tá bom? Com algo que vocês percebem isso, com algo que vocês sentem que ainda não podem pela mãe, tá? Se puder, escreve essa frase que vocês vão completar, porque ela é um conteúdo importante que vocês precisam trabalhar, tá? Inspira profundamente, solta o ar. Inspira profundamente de novo. Solta o ar. Fecha os seus olhos e vai deixando entrar as frases que eu vou falar. Você pode visualizar sua mãe, se você sentir que isso tem mais força. Mãe, por você, eu ainda não posso ter um pai. Vê como isso atua em você. Inspira profundamente, solta o ar. Mãe, por você, eu ainda não posso confiar em mim. Vê como isso atua no seu corpo. Inspira profundamente, solta. Mãe, por você, eu ainda não posso ter um amor de verdade. Inspira profundamente, solta o ar, percebe no seu corpo se isso pesa, se isso fica leve. Vai percebendo dentro dessas frases quais pesam. Mãe, por você eu ainda não posso ter independência profissional e financeira. Inspira profundamente, solta o ar. Mãe, por você eu ainda não posso ser mãe. Inspira profundamente, solta o ar. Mãe, por você eu ainda não posso alegrar-me comigo. Vai sentindo no seu corpo cada frase. Inspira profundamente, solta. Mãe, por você eu ainda não posso ter uma família saudável. Inspira profundamente, solta o ar. Mãe, por você eu ainda não posso ter uma mulher autoconfiante. Inspira profundamente, solta. Percebe no seu corpo se isso é pesado ou leve. Mãe, por você eu ainda não posso fazer mudanças. Inspira profundamente, solta. Vê se a mudança tem um peso no seu corpo. Mãe, por você eu ainda não posso ser realizada. Inspira profundamente, solta. E por último, sinta o que vem de frase, de intuição, de imagem para você. Mãe, por você eu ainda não posso. Sinta você. O que que você ainda não pode pela sua mãe? Quando você identificar, solta o ar nos pulmões, percebe se isso que você identificou pesou em você.
Marca no papel, isso. E mais alguma outra das frases que você percebeu que pesou muito. Registra isso, para que você depois possa olhar com um pouco mais de atenção, de calma, e sentindo mais. Você possa meditar em cima aí disso, ou levar para sua terapia também. E daí isso aí já são pontos importantes que precisa ser trabalhado, tá, mãe? Tá bom? Eu vou continuar aqui. Página 138, tá? Se dividir um bolo de aniversário com os filhos, mas excluir um deles, nenhuma parte do bolo é boa entre os irmãos, nos explicou Stephenhausen. Ele estava facilitando uma constelação familiar quando nos trouxe essa reflexão. Ao seu lado estava sentado um pai de família que chorava copiosamente, pois reconhecia que a principal causa do adoecimento do filho caçula era a lealdade que ele tinha com os irmãos que não puderam nascer. Então, o filho estava adoecendo por lealdade aos irmãos que foram abortados, que ela vai explicar agora. Eu nunca tinha visto tanta dor no coração de um pai que no passado escolheu abortar para se ver livre da paternidade considerada fora de hora. Foi um movimento profundo de reconciliação, pai e filhos, que tocou o coração do grupo, pois sentimos as consequências desse passado que, de alguma forma, está presente em nossas histórias com os homens da família. Eu facilitei uma constelação, esses tempos atrás, de um bebê de 3 meses, que ele estava com dificuldade no desenvolvimento neuromotor. E a mãe é consteladora e ela me procurou. Nesse dia da constelação, foi ela, o pai da criança e o bebê, que era do segundo relacionamento dos dois. O pai tinha filhos do primeiro relacionamento, a mãe tinha filhos do primeiro relacionamento. E eles casaram e tiveram essa criança. E foi muito interessante porque aonde que o sintoma estava conectado? Com um aborto do último filho do primeiro casamento do pai. Foi um aborto espontâneo, não foi um aborto provocado. Aqui foi um aborto provocado. Mas olha para você ver o que que os filhos que não vieram e não foram vistos, olhados, dado lugar, vão impactar nos irmãos que seguem depois. Esse aborto, a mãe ficou encapsulada numa dor, sem conseguir expressar, sem conseguir elaborar um luto, e depois disso, o relacionamento do casal virou derradeiro. E o que que aconteceu? A mãe, às vezes, na secura dela para lidar com a situação, né, foi se enclausurando. E o pai não conseguiu olhar para a dor da mãe. Tipo, essa mulher é muito forte, entendeu? Aqui eu não caibo. E daí o que que aconteceu? Essa criança olhava para esse irmãozinho hoje. E foi um movimento muito lindo, porque como o pai estava, eu consegui colocar o pai no campo. E o pai fazer essa despedida, essa inclusão desse filho, que ele chorou muito também. E olhar para a dor, reconhecer a dor, dar lugar e respeito para essa mãe que perdeu esse filho também. Quando o movimento aconteceu, o sintoma saiu do campo. Isso foi numa quarta-feira, gente. Na terça-feira da semana seguinte, a mãe me mandou uma mensagem que a criança tinha começado a fazer 3 movimentos que ela não conseguia fazer. Tipo, fixar o olhar, mexer o pescocinho, movimentos assim, sabe? A partir do sábado. Então, quando é uma criança muito pequena assim, ela está totalmente capturada pelo campo. O que que acontece? A constelação, muitas vezes, ela vai agir de uma forma muito forte, sabe? Por quê? Porque ela vem e o que precisava ser visto foi, ela não precisa mais ficar presa lá olhando para aquilo. Só que qual que é a forma, muitas vezes, que os pais vão olhar? Quando um filho tem um problema, quando alguém apresenta um sintoma, né? Por isso que esse ano no GDS tem uma dos temas que a gente vai trazer olhar para os sintomas, né? Para a gente, seja bem-vinda, Ana, para a gente poder, através dos sintomas, né, identificar o que o sistema está pedindo para ser visto. Então, o Renato Bertatti, ele sempre falava isso, que
Toda doença, sintoma, Bert também, né? É uma oportunidade para que a gente olhe para algo. É um sinal que está falando assim: olha aqui. E daí a gente vê naquela série Uma Nova Mulher, que não tem nada a ver com esse livro, tá? Que é aquela série turca, que inclusive vai sair a terceira temporada agora em junho, né? Onde que começa toda a busca da constelação? Com o câncer de uma das participantes. Ali acontece toda a abertura para o olhar da constelação. Então, toda vez que a gente tem sintomas, a gente precisa olhar para as situações, tá bom? A gente está, é algo que precisa ser visto. Lembrei-me de um homem que só é livre quando. Lembrei-me de que o homem só é livre. Olha aí essa frase dela, achei isso maravilhoso também. O homem só é livre quando consegue assumir a mulher e o filho de verdade. Assim, esse sofrimento deixa chegar uma plenitude que nem mesmo a felicidade alcança. O que que ele está querendo dizer? O que que ela está trazendo aqui? Que quando o homem escolhe fazer um aborto, né? Ou abandona os filhos, ele nunca vai conseguir ser pleno. Então, eu como filha, e a gente já viu isso em um outro lugar aqui, que eu não lembro exatamente onde, mas, por exemplo, eu como filha, se venho de um relacionamento em que o pai abandonou e nunca mais procurou, que às vezes eu nem sei quem é meu pai, quem carrega o fardo maior é ele. Pode parecer que não, mas na realidade é isso. Se eu fico julgando, criticando, fazendo todos esses movimentos e não consigo levar minha vida adiante por causa disso, o que que eu estou fazendo? Eu estou querendo tirar o fardo que o meu pai carrega. Se eu deixo ele com as escolhas dele, com o movimento dele, com o processo dele, eu me libero. Eu não preciso carregar por ele. Quem vai ter que assumir tudo isso e a culpa que mora dentro dele é ele. Porque parece que não, gente, mas a culpa fica. E o peso fica, porque nunca vai conseguir viver uma vida plena. Tá bom? É muito interessante esse movimento que eu já falei naquele filme, Meu Nome é Agneta. Tem exatamente essa relação, que o pai fez o quê? Abandonou a família para viver a homossexualidade dele e ser livre, né? E o que que acontece? O que mais pesa nele no fim da vida é o filho. E ele fala que ele trocaria tudo que ele teve para ter vivido com o filho. Ou seja, essa felicidade toda, ela não existe. Ela não consegue ser plena, porque eu deixei para trás um pedaço meu que eu não assumi. É maravilhoso, gente. Meu nome é Agneta. É um filme que a gente, assim, precisa assistir para olhar para nossa relação de mulher, principalmente mulheres 40 a mais, né? Porque ela traz muito essa questão essa questão da vida que vai mudando, emprego, né? Conforme a mulher vai se deixando, né? Por causa da maternidade, da relação e tudo mais. Então, dessa busca que ela vem, né, Jaque? Aham, essa busca que ela vem. E também desse olhar ali do homem, né? Que para viver a própria vida, os preços que ele pagou e como isso pesa no final. Então, é um filme muito legal. Olhar a relação de pai e olhar a nossa relação também. Ali não traz nada sobre a mãe dela, né? Mas provavelmente tem um vácuo aí também, né? Por tudo que ela manifesta, né? Pela compulsão alimentar também, né? Então, tudo isso. Depois, a hora que ela começa a descobrir o próprio corpo, tudo, né? Então, com certeza tem questões com a mãe ali que não aparece. Tá na Netflix, viu, Ana? Tá entre os 10 mais assistidos na Netflix. Ó, meu nome é Agneta. Eu preciso fazer é, como é que fala? Fugiu o nome da palavra. Vou eu ler. Então, aqui, em memória dos filhos, os pais fazem coisas boas que normalmente não fariam sem essa realidade, acrescenta Hellinger. Não precisa ser nada grandioso, mas deve ser único. Em muitas situações, o que a filha carrega pelo pai é por amor também ao que está no coração da mãe, mas, sem perceber,
Se distancia dela e das outras mulheres da família para garantir que não vai sofrer. Aqui é quando a mulher vê que a mãe sofreu, né, por aquele homem, pela forma do relacionamento e tudo, né? E daí o que que ela fala? Ela não vai querer sofrer. E daí ela vem, né, e sobrecarrega o feminino. Ao sobrecarregar o feminino, sente-se presa no padrão do pai e repete o comportamento do pai, que é aquilo que a gente já leu ali atrás. Em algum lugar ela vai entrar quando ela está envolvida nesse emaranhamento. Por quê? Porque ela é fruto do amor. Então ela está o quê? Tentando salvar esse relacionamento. Ao sobrecarregar o feminino, sente-se presa no padrão do pai e repete o comportamento dele, dizendo internamente: prefiro fazer como meu pai a sofrer como a minha mãe. Então, ela vai se tornar agressora muitas vezes, entende? Ela ocupa esse lugar. Essa filha mais parece o pai agressor em suas relações, pois bate emocionalmente no companheiro, mente, o coloca em último lugar e o domina com jogos de poder e tramas perigosas. Gente, muitos relacionamentos, a gente precisa olhar muito para isso. A gente faz muita disputa. Em vez do casal somar e juntar e colaborar, eles ficam disputando como se um fosse concorrente do outro, tá? Agora em junho eu vou trabalhar relacionamento aqui no espaço, sabe? E a gente já vai ter um grupo marcado, já vou estar avisando, e onde a gente vai ter uma constelação de relacionamento, e eu quero trazer muito sobre esses jogos de poder, sobre essas disputas, para a gente fazer esses exercícios no campo. Vai ser dia 10 de junho. Então, quem quiser já organizar na agenda aí, já organiza para que possa vir compreender um pouquinho esse lugar. É importante que a filha desista da missão de ensinar os pais a se tornarem melhores um para o outro. Abandone o instinto de vingadora das traições familiares e deixe de pagar essa dívida com uma difícil e duradoura solidão afetiva. Que é isso que vai sobrar para essa mulher. Somente a filha que consegue olhar para a dor da mãe com compaixão pode dizer: querida mãe, eu sinto muito. Eu não estava livre. Aquilo que eu carreguei para o meu pai foi por amor. Agora eu respeito o que ele carrega e deixo com ele. Por favor, mãe, olhe para mim como sua filha, somente sua filha. Todo o processo de cura veste a alma da maturidade. Vamos repetir essa frase, gente? Essa frase sentindo. Hoje os processos aqui dessa leitura tá muito chamando a gente para isso. Então fecha seus olhos nesse momento. Inspira profundamente, solta o ar. Visualiza novamente a sua mãe e o seu pai na sua frente. E olha para sua mãe e fala para ela: querida mamãe, eu sinto muito. Eu não estava livre. Aquilo que eu carreguei para o meu pai foi por amor. Agora, eu respeito o que ele carrega e deixo com ele. Olha para o seu pai e fala para ele: papai, eu respeito o que você carrega. Isso é seu. Por favor, mamãe. Por favor, papai. Olhem para mim como sua filha. Somente sua filha. E se vocês conseguirem, abaixa a cabeça, se curva mediante esse lugar dos grandes, imperfeitos também, mas que são grandes, que deram a vida para você. Se curva como uma filha, como pequena. Sente o poder e a força de ser pequena. Fica um pouco nessa posição, sentindo esse poder e essa força de ser pequena, de ficar no seu lugar de filha. Solta o ar, inspira profundamente e vai soltando o ar. Percebe se vai, quando vocês vão repetindo essas frases, vão fazendo esse trabalho, se vocês vão percebendo que o corpo vai ficando mais lento. Solta o ar
E aos poucos você pode ir abrindo os olhos e voltando aqui, para a gente finalizar. A melhor queda é cair em si. A traição é um sintoma na relação, mas quando vem uma criança dela, não pode ser um segredo. É possível ver no relato a seguir o que significa de fato essa frase. Meu pai nasceu do amor proibido da minha avó, uma mulher negra, e do meu avô, um homem branco e casado. Fui em busca da família paterna e encontrei primos que foram receptivos e, ao mesmo tempo, resistentes à ideia de que o avô deles havia traído a avó. Pedi uma foto do avô e enviaram várias, destacando especialmente o seu casamento de 50 anos. Uma das primas, já mais velha, disse ser impossível a possibilidade do meu pai ser um filho bastardo do avô dela, já que reconhecia o amor dos avós. Eu respondi que meu pai bastava-se, apenas com a imagem do pai, e que o segredo atuava nas famílias e que podíamos ver os padrões de repetição entre eles. Não disse isso a ela, mas o segredo fez com que meu pai repetisse a história, se envolvendo com uma mulher casada e abortando o filho deles. Mais tarde, com um grande amor, sem recursos, também abortou o segundo filho. Mexer no segredo transbordou a existência dos meus irmãos não nascidos, e ainda sem consciência, repeti a história do meu pai. Tive um namorado na juventude e, ainda imatura, fiquei grávida. No primeiro momento, acolhemos a realidade, mas depois o namorado surtou e não pensei duas vezes, envolvendo meu outro namorado no aborto que fiz. Quem que vocês acham que o namorado estava olhando quando ele surtou? O avô, né? O avô que não ficou, estava identificado com ele. Porque estava o quê? Esse avô excluído, né? Ele estava pedindo para ser visto. Então, vem uma pessoa de fora para ajudar a gente a trazer informação com com uma dificuldade, com um movimento, com uma situação difícil. Essa pessoa vem de fora com esse objetivo no sistema. Por isso que muitas vezes, dentro dos nossos relacionamentos tóxicos, dentro das nossas vivências difíceis, as pessoas não ficam, porque elas tinham um objetivo. Que como a gente não tinha consciência, a gente não conseguiu olhar. E daí aquilo ficou o quê? Ficou aquela briga de ego ali, né, de um com o outro, sem conseguir olhar para a riqueza que aquela relação queria trazer. Agora, com mais maturidade, autoconhecimento, né, que a gente pode olhar para essas relações passadas e buscar o que essa relação estava querendo trazer para mim. Quem essa relação queria ser vista, né? O que ela queria ser vista? E se a pessoa ainda está com uma trava em relacionamento, nessas questões, a gente pode colocar um campo. E nesse campo a gente pode olhar para essas relações anteriores e essas relações nos mostrar que precisava ser visto, que essas relações não aconteceram. Então é muito profundo esses movimentos, gente. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo uma live do Renato Bertatti sobre relacionamento. Essa live é incrível, ele fala. 70% dos relacionamentos não dão certo, não é por causa dos dois envolvidos, mas é por causa dos emaranhamentos de origem. É muito forte, muito forte. A gente perceber que não é sobre o que a gente quer, mas é sobre o que nos impulsiona. Agora vejam, o relato dessa mulher aqui, falando sobre esse lugar de o avô que era casado e que se envolveu com a negra, né, na época, e com a avó que era negra, né, e não assumiu essa criança, e você acha que os descendentes não vão pagar essa conta? Os descendentes não vão olhar para esse segredo? A gente precisa ser muito ingênuo para achar que isso morre ali. Todo segredo familiar, toda exclusão, toda bastardice, todo aborto, todo assassinato, descendente paga a conta. Descendente vai olhar e vai comprometer a vida
financeira dos descendentes, relacional, afetiva, de saúde, tudo que envolve prosperidade e sucesso na nossa vida. Em algum lugar vai ser comprometido, enquanto eu não olho. Então, eu tenho um papel. O meu emaranhamento não é porque eu sou uma coitada. O meu emaranhamento é porque eu tenho uma função na família que eu vim. Eu tenho uma função. Quanto mais eu exerço ela, mais força eu tenho para viver a minha própria vida, sem ficar vivendo compensação. Foi preciso muita cura para dar lugar ao filho que não nasceu e ao verdadeiro pai, né? Ali ela contando essa situação, né, que ela viveu, né? Atualmente, com o pai do meu filho nascido, vivo as consequências das minhas escolhas. Num livro de Sophie Hellinger, li que o fardo de carregar um filho morto é maior do que carregar um filho vivo. Por isso, grande parte das mulheres, quando tem um aborto, seja espontâneo ou seja provocado, ficam presas nesse lugar. Se não elaboram, se não trabalham o luto, se não fazem o processo que precisa ser feito, ficam presas. Eu sei disso na pele. Fiquei 17 anos presa num aborto. Eu faço esse relato lá no meu Instagram. Tem uma publicação minha em que eu falo sobre isso. É uma publicação que eu marquei assim. Eu ainda estava presa lá. Dar lugar ao verdadeiro pai. Isso se aplica às adoções? Sim. Sim, Ana. E nas adoções tem ainda um outro fator, né? Que se eu não sei quem é o pai, eu preciso dar o lugar dele no meu coração do pai que está dentro de mim, né? O que que acontece muito nas adoções? Existe uma questão que quem adota, geralmente, eu não estou falando todo mundo, tá? Geralmente está fazendo um movimento para suprir uma falta que não, de algo que não consegue. Então, geralmente, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser mãe, eu vou adotar. Não está fazendo isso, geralmente, a serviço da vida, entende? Quando eu faço algo a serviço da vida, eu faço o quê? Eu reconheço da onde a vida veio, que são os pais é, biológicos. Se eu reconheço da onde a vida veio, eu tenho a o quê? Eu agradeço, eu tenho honra, respeito por esses pais que só conseguiram dar a vida e não conseguiram ficar. Eu não tenho julgamento, eu não tenho crítica, eu tenho gratidão, eu tenho amor, eu olho para eles. E eu olho para esses pais no meu filho adotivo, honrando eles. Eu exalto esses pais para o meu filho adotivo. Agora, se eu quero adotar e eu não quero que a criança saiba que é meu filho, já começou o segredo aí. Eu estou o quê? Excluindo esses pais e eu querendo tomar o lugar deles. Daí, né, gente? Não é o tema de hoje, mas vocês já sabem o que vira. Quer ver um filme muito legal para ver? Isso é um filme de um caso real nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, as adoções, quando a criança faz 18 anos, ela pode ter acesso a quem são os pais verdadeiros. Isso é muito legal, sabe? E daí tem um filme. Ai, meu Deus. Eu vou pôr lá no grupo, gente, que eu esqueci o nome. Então, a mãe adotiva trata nela os sintomas dos filhos adotivos. Tá, então deixa eu ver se eu entendo. Vamos fazer o seguinte, Ana, você traz essa questão depois na partilha, que eu já estou terminando aqui, e daí eu explico melhor, pode ser? Beleza. Vamos terminar aqui, depois eu também vou falar do filme, que ele é incrível e mostra exatamente isso. O fardo de carregar um filho morto é maior do que carregar um filho vivo. Essa frase me tocou profundamente, pois desconhecia a grandeza de ser mãe. Então, carregar o que é difícil do pai não me deixou apenas sem mãe, mas sem filho e muito mais. Como não existe coincidência, tem o nome da minha bisavó paterna, inclusive as mesmas iniciais. No passado, minha bisavó branca casou-se com meu bisavô negro, e de lá para cá, quantos encontros e desencontros em nossos amores perdidos. Veja a importância de todos os envolvidos reconhecerem seus lugares, responsabilidades e consequências nisso. É possível evitar a repetição e o estabelecimento de padrões nocivos. Basta que todos estejam abertos a isso. Daí aqui ela deixa um QR Code
de uma meditação, meditação O Pai no Coração da Filha, que também está escrita aqui. Eu vou deixar lá na nossa playlist essa meditação com a voz dela, se vocês quiserem fazer depois, tá bom? E eu vou encerrar aqui no Instagram. Obrigada, pessoal. Porque eu quero colocar uma música aqui, depois vocês não vão ouvir. Então, daí vou fazer a meditação aqui com vocês, tá? E depois a gente vai encerrar para abrir para partir, tá bom? Quem gostou, me chama para vir para o grupo e entrar ao vivo, porque a gente sempre faz trabalhos aqui que não fica aqui no Instagram. E se você quiser ver tudo completo, entra no meu YouTube, carlacaldi.constelacão, né? Lá no YouTube, que lá tem tudo, tá bom? Beijão, gratidão, gente. Tá. Vamos colocar a musiquinha aqui de novo para ajudar na conexão. Eu vou ler a meditação para vocês, tá? Então, fechem os olhos, descruzem braços e pernas, solta o ar, liberando o ar dos pulmões, inspira profundamente, solta o ar novamente, inspira profundamente, solta o ar novamente. Vá respirando e sinta os pés no chão, acalmando os pensamentos. Esvazie-se de tudo que você não precisa mais carregar. Solte toda a intenção, toda a resistência, toda a vontade de se livrar de algo. Ao inspirar, internalize a luz mais linda que o seu corpo e a sua alma merecem. Veja a cor que se apresentou para você e se ilumine dela. Agora imagine a sua mãe na sua frente. Traga na memória as frases que você ouviu dela em relação ao seu pai e ao pai dela. Deixe chegar os sentimentos que ela sentiu na relação delas com eles, na relação da sua mãe com o pai dela e na relação da sua mãe com o marido dela, com o seu pai. Perceba quais são esses sentimentos: raiva, tristeza, decepção, medo, culpa, solidão, vingança, abandono, apercebendo como fica o seu corpo, talvez carinho, atenção, cuidado, amor, cumplicidade, alegria, prazer, confiança, tranquilidade. Inspira e expira profundamente. Sinta o seu coração e dê atenção a ele. Agora imagine a sua avó, a sua bisavó e todas as mulheres da sua linhagem materna atrás da sua mãe. E deixe chegar os sentimentos dela com relação ao pai, aos homens e aos filhos delas, a todo esse masculino. Como é olhar para todas essas mulheres em suas histórias com os homens?
Sinta tudo que gera em você e reconheça o que é e o que não é seu. Qual foi o medo que o aprisionou na infância com relação ao seu pai? O que a sua mãe lhe mostrou? O medo de ser deixada, da solidão, o medo das cobranças, de nunca ser boa o suficiente, o medo de ser agredida, traída, humilhada, abandonada. Qual desses medos você segura até hoje? Vai inspirando e expirando. E se veja pequena, sua mãe maior que você te protegendo, e sua avó maior que sua mãe protegendo ela. Sinta como é soltar esses medos e deixe todos eles com elas. Olhe no olho de cada uma dessas mulheres e diga: sou mulher como vocês, mas preciso crescer. Sinto falta de ter um pai. Sinto falta de ter um homem bom. Sinto falta de acreditar em mim. Por favor, me olhem com carinho se desejo fazer um pouco diferente. Inspira e expira. Vá percebendo o olhar dessas mulheres para você. Receba o sim delas e perceba que nada foi em vão. Vá se curvando a essas mulheres. Esse sim te deu a vida e segue no seu futuro. Sem ele, você não estaria aqui. Então, visualize a sua mãe dizendo a você: filha, você pode receber o sim do seu pai. Sinta como é receber o sim dele, sem culpa, sem medo, só como pequena. Veja se você consegue ver seu pai sorrindo e acredite no sim dele que te deu a vida. Entre em concordância nesse momento com esse sim do seu pai. Sinta-se livre para ter um pai e diga: eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho meu papai, eu tenho pai. Diga para você mesmo: eu tenho pai, eu tenho mãe e eu tenho pai, eu tenho mãe e eu tenho pai. E veja a sua mãe olhando para vocês. Ela se alegra. Eu tenho pai, mamãe. Diz para ela: eu tenho pai, mamãe. Fica nesse momento com você, sentindo esse pai aí dentro de você. Vai sentindo esse pai dentro de você. E vai vendo como é bom sentir essa força, como ela tá aí dentro. Enquanto você fica nesse movimento, eu vou encerrar a gravação e eu vou colocar uma música aqui para vocês.